Bom dia, boa tarde, boa noite, Darquinhos. Vocês estão sabendo da nova série que saiu na Disney, mas que alguma coisa nova tem que sair, né? Aleluia, nós paga e não sai nada. Né? O que eu queria não saiu, mas pelo menos saiu alguma coisa. Que é Aliens. Todo mundo já conhece essa franquia, acho eu daqui, já que o primeiro filme foi lá de 1979 por aí. Então acho que todo mundo sabe sobre essa franquia Aliens. Então saiu a série na Disney+. Conta com 8 episódios que se passa em... Como é que é o ano? 2120, bem à frente. Ou seja, 2 anos antes do primeiro filme, de 1972, e cerca de 16 anos após Alien Covenant. Esse negócio aí. Então a história começa numa nave espacial, ou navio especial, como queiram, em que fazem uma pesquisa e essa nave cai na Terra. Tá. Pelo que eu vi dos episódios, os primeiros 2 episódios eu achei um pouquinho maçante. Ah, então você já assistiu? Já assisti tudo. Que eu coloquei ontem. Meu Deus, é egípcio. Aí pronto. A minha personagem favorita é a Wendy. Que de todos os personagens que eu observei, assim, ela é a híbrida, né? Que é como se fosse uma mente humana num corpo meio cibernético, um negócio meio diferenciado. E ela consegue ter alguma conexão assim com os aliens. É um negócio muito diferenciado. E ela também é a que tem menos... É a menos infantilizada, assim. Ela parece mais madura que os outros híbridos, digamos, né? Que as outras crianças lá. Que não é bem criança, se você olhar. Eles têm idade bem mais, né? Mas enfim, coisas de cinema. E eu achei assim muito... Como é que fala? Eu esperava, assim, o ano que nós estamos, pela tecnologia que existe hoje no cinema, etc, coisa e tal, que fosse uma coisa assim, que a história me prendesse mais, que fosse mais, tivesse mais suspense. Sabe aquele suspense que você fica estatelado assim, no sofá ou na cadeira de cinema, que você fica assim vidrado? Entendeu? Eu achei que ia ser tipo isso, né? Porque quando eu lembro, poucas coisas que eu lembro dos filmes mais antigos. Quando eu era criança, eu tinha outra visão. Aquilo me assustava mais, entendeu? Quando você é criança e olha para um filme desse, sei lá, eu acho que te prende mais, você vê com outros olhos, por mais que os efeitos especiais não sejam nossa, assim, mas pela sua idade, pela época que foi feito, parece que eu confesso, eu tinha mais medo de assistir o Alien. Hoje em dia, não sei, eu acho que faltou assim talvez mais efeito especial, mais tecnologia, para que realmente desse aquela tensão, aquele medo, aquela coisa, né? Eu não senti tudo isso, talvez, sei lá, talvez eu tenha visto a série rápido demais, talvez eu tenha que parar e assistir a série de novo, pra tentar ver se dá aquele medo. Porque eu olhei pro bichinho lá, pro Alien, você é robô puro, gente. Assim, mas que desgraça é essa, gente? Eu achei aqueles insetinhos assim, até mais... os movimentos deles e tudo bem melhores que do próprio Alien, gente. Eu fiquei meio assim, gente. Que isso? Enfim... Eu achei também o negão lá que tá na nave espacial, achei ele até mais interessante. Assim, tanto ele quanto a Wendy, achei eles bem interessantes. Assim, da história toda, os que eu achei mais interessantes são esses. Lógico que existe aquela tensão dela ser uma híbrida top das galáxias, que consegue ter ali uma certa interação com aqueles alienígenas e tal coisa, que vai ter ali uma rixa entre várias, como é que fala? Tipo, vamos colocar por palavras nossas, como se fossem empresas, né? Tem uma empresa que cria uma IA ou cria uma coisa avançada, né? No caso ali criou a híbrida, né? E aí vai ter aquela rixa de
um querer ser melhor que o outro, um querer pegar o projeto do outro, essas coisas assim, essas tretas, meio coisadas assim, né? E eles criam ela para conseguir a imortalidade do ser humano, tá? Tensão entre corporações rivais, que foi o que eu falei, né? Agora, uma coisa que eu achei, assim, nada a ver, mas os britânicos, né, que eu fui estudar, fui a fundo, fui lá brigar com a IA, porque eu assim, eu brigo com a IA, quero saber mais coisa, quero que eu vá mais a fundo, tá? Eu fiquei brigando com ela. Ela falou, né, essa IA de chat lá que a gente pesquisa, que a crítica britânica falou, em crítica dessa série, de terror de arrepiar até os ossos. Não arrepiou, não arrepiou nem os pelinhos do braço, quanto mais os ossos. Gente, o que esses britânicos estão assistindo, pelo amor de Deus? Eu gosto das coisas mais potentes, mais fortes. Entenderam? Bom, aí eu perguntei pra IA o seguinte. Eu fui lá nas minhas pesquisas, porque só o Google não é o suficiente, tem que ter mais coisa. Aí eu pesquisei pra ela, se eu, por exemplo, comecei agora, se eu nunca assisti os filmes de Alien, nunca fui assistir, nem Alien vs Predador, nem nada, nem Prometheus, não assisti nada. E quero começar pela série. Dá certo? Vou me sentir confusa? Vou ficar perdida? Como é que fica? Pelo que eu entendi, pelo que eu assisti, pelo que eu pesquisei, sim, você pode começar pela série. Porque ela começa antes do primeiro filme e ela é como se fosse como é aqueles negócios que te prepara para os filmes, que dá antes de você. Trocando por miúdos, palavras normais, porque hoje eu não estou para palavras muito chiques, é como se fosse Mas aqui um no canal resumo, não precisa ser palavra chique, né? Então, é como se fosse um resumo da franquia. A série é como se fosse um resumo. Ela vai te explicar o que começou antes, como aconteceu, como surgiu, de onde vieram as coisas, como que surgiu a ideia de criar um híbrido, os negócios lá dos ETs, dos alienígenas, vai assim te explicar. Então você pode muito bem pegar a série e começar por ela, porque ela vai te dar uma explicação e tudo mais. Aí depois você pode assistir os filmes. Se você já assistiu os filmes, você vai ver referências desses filmes na série. Então ela dá para os dois públicos, porque tem uma geração nova de pessoas aí que não assistiram os filmes de 1900 e troca o passo, que nasceram nos anos 2000 e poucos. Então eles não sabem dos filmes de 1900 e troca o passo. Então eles podem entrar nessa franquia através da série, não tem problema nenhum. Você vai entender a história e você vai entender os filmes depois, você não vai se sentir perdido, tá bom? Falam que a série, ela transmite a essência de Alien no terror, no suspense. Gente, cada pessoa tem um jeito de ver o terror, por exemplo. Pra mim, pode ter até um pouquinho de suspense, mas não aquele suspense que te prenda muito. Mas pra mim, Alien não tem terror. Pra mim não tem terror. Pra mim, terror é Freira, por exemplo. Exorcista, isso pra mim é terror. Agora, bichos feios... Mas Exorcista não era aquilo que você queria ver? Eu queria ver o quê? Onde você viu isso? Qual que era aquele que você queria ver? Premonição! Ah, tá. Não tem nada a ver com Exorcista, não. Ué, gente, eu não sei. Tá doida? Eu não gosto desses, não. Nem de Exorcista, nem de Arrasta-me pro Inferno, Invocação do Mal, essas coisas. Eu não gosto, não. O negócio lá da Annabelle que escapou lá, fugiu, ninguém sabe onde é que tá, sumiu. Ainda não apareceu? Ninguém sabe. Ai, Jesus. Também não gosto dessas coisas, não. Agora, alienígena, gente, zumbizaiada, isso aí não tem medo. Vampiro, também não. Isso é de boa. Bom, quem quer saber da sequência dos filmes, ou quer assistir os filmes desde o começo e depois de assistir a série, ou começar com a série e depois de assistir os filmes, a Disney+, ela reúne os principais filmes da franquia, que é Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, Alien, o Resgate, 1986, ano que eu nasci. Por isso que eu falo que quando eu assisti,
Claro que eu assisti mais na frente, né? Porque em 1979 eu não era nascida. Eu nasci em 86. Mas para aquela época, para aquele ano, para a tecnologia que tinha naquela época, era assim uma coisa nossa, né? Porque eles já retratavam o futuro. Alien 3, Alien A Ressurreição de 1997, Prometheus de 2012, Alien Covenant de 2017, Alien vs Predador de 2004, Aliens vs Predador 2 de 2007 e Aliens Romulus de 2024, que já está disponível na Disney+. Então, se vocês quiserem assistir a franquia, entender esse universo de Alien, vocês vão lá na Disney+, que tem todo lá esse material para vocês, incluindo a série que saiu esse ano de 2025. Então, quem gosta desse tipo de filme, desse tipo de franquia, desse tipo de conteúdo, eu assisti os Predador. O primeiro Predador que eu assisti foi junto com o meu pai, sei lá eu que ano foi. Naquela época eu também senti mais medinho. Agora não tanto. E pra mim o melhor filme foi o último. Pronto, falei, gostou, não gostou, não gostou. Eu gostei mais do último, que é quando o Predador... gostei do último e em segundo aquele do menino que tem autismo, que o Predador vem pra Terra pra pegar... como é que ele fala? O ser mais inteligente do planeta Terra, para pegar a maior inteligência. No caso, era um menino que tinha autismo, e o povo lá não entendia muito o menino, mas pro Predador ele era a pessoa mais inteligente da Terra. Né? Era um menino com autismo, que ele conseguia lá fazer uns negócios, uns cálculos, uns pensamentos lá muito doidos, e ele conseguia decifrar umas coisas que as pessoas nem as pessoas do exército, nem o pessoal lá dos cientistas não conseguiam resolver. E o menino lá com autismo, a criança, conseguia resolver. Então, por isso o Predador achou ele o ser mais inteligente. E depois, o último filme deles, que foi quando saiu lá naquela época das pessoas, das tribos lá, o povo mais antigo, que teve uma mulher também muito inteligente lá, que ela conseguiu derrotar o Predador lá. Ela também era muito inteligente dentro da época dela. Ali a gente viu também o jeito dela lutar, dela se impor como mulher numa tribo em que os guerreiros eram mais homens, onde era mais a parte masculina, que era a de proteger a tribo, de defender a tribo, de trazer a caça, essas coisas. Aí ali ela foi e mostrou que ela, mesmo sendo mulher, ela também tinha capacidade de proteger a tribo e de conseguir o mantimento para a tribo. Então eu achei isso muito, muito interessante também. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, que vocês curtam esse vídeo falando aí de Alien e do Predador, né, que eu falei um pouquinho do Predador. Não entrei muito dentro, mais profundamente da franquia do Predador, entrei mais na do Alien. Mas quem gosta aí, comente o que é que vocês acharam da série. Vocês acharam que a série é que nem os britânicos falou, que é de um terror de arrepiar os ossos? Ou vocês já acham que nem eu, que tá leve, suave, que dá para entender o universo de Alien e tal coisa? O que é que vocês acham? Contem aí o que é que vocês estão achando dessa série, o que é que vocês estão achando interessante dessa série. Eu tô um pouquinho chateada com a Disney+, não vou esconder, porque eu tava esperando 12, aí um dorama de fantasia com ação, e bom, saiu na Disney+, mas não aqui no Brasil. Deve ter saído na Disney+, de outro país aí, de outros países aí, não aqui no Brasil. Eu tô chateada, porque o público dorameiro, otaku, tá muito crescente aqui no Brasil, e eu espero que esses streamings olhem para nós com mais carinho, né? Principalmente a Disney+, não fique para trás, porque a Netflix já quer combater ali com o Crunchyroll, já tá ali, ó, pegando um monte de anime, pegando um monte de dorama. Olha, tá aqui, ó, tá guerreando ali pra ficar top aí na frente da Crunchyroll. Hein? Abre o olho, Disney. Abre os olhos. Hein? O nosso público aí tá crescendo muito, hein? Ó, fica esperto. E é isso, curte, comenta e desabafa aí também. Em nome de Jesus.